Guerreiros de Cristo, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vós neste dia. Eu sou o pastor João Marques e estou aqui para mais um devocional Meditação Diária. E quero meditar hoje contigo rapidamente sobre o que está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Diz assim: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Vamos refletir então sobre humildade. Humildade deve ser uma virtude, uma qualidade própria de cada um de nós, principalmente nós que servimos a Cristo, nós que fazemos parte do reino de Deus. A Bíblia Sagrada, que é a nossa única regra de fé e prática, ela nos ensina de Gênesis a Apocalipse sobre humildade. Nos ensina através dos grandes homens, das grandes mulheres de Deus. E nós precisamos aprender a cada dia sobre humildade. Nós precisamos preservar a humildade a cada dia nas nossas vidas. Às vezes falar sobre humildade, ensinar sobre humildade, comentar sobre humildade é fácil. Difícil é viver a humildade. Salomão disse no livro de Provérbios que a humildade precede a honra, ou seja, a humildade vem antes da honra. Para que nós possamos ser honrados ou exaltados nessa terra, nós precisamos ser humildes. Jesus, o nosso mestre maior, nos ensinou acerca da humildade. Ele não somente viveu a humildade, mas ele também nos ensinou, nos deixou muitas lições sobre a humildade. Capítulo 5, versículo 3 de Mateus, na sua primeira bem-aventurança, ele disse: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Às vezes nós queremos falar sobre humildade dando exemplo de pessoas que moram debaixo da ponte, de pessoas que moram debaixo de um barraco, à beira da estrada. Mas Jesus não estava falando desse tipo de humildade. Nós podemos até entender na nossa cultura que esse é um tipo de humildade, mas Jesus estava falando sobre humildade de espírito. E humildade de espírito, qualquer um pode ter essa humildade. O rico pode ser humilde de espírito, o pobre, aquela pessoa que mora debaixo do barraco, pode ser uma pessoa humilde de espírito. E o reino dos céus pertence às pessoas que são humildes e humildes de espírito. Meus irmãos, que nós possamos preservar a cada dia a humildade nas nossas vidas. João Batista, que foi o precursor de Cristo, quando alguém falou a respeito do sucesso que estava tendo o ministério de Cristo, João Batista disse: importa que ele cresça e que eu diminua, que esta palavra esteja no nosso coração também e que nós possamos dizer a cada dia: importa que ele cresça e que eu diminua, importa que crescendo ele diminua eu, para a glória de Deus, porque nós precisamos provar a nossa humildade, não através de simples gestos que nós fazemos no dia a dia, não através de ensinamentos simplesmente, mas nós precisamos provar a nossa humildade através das nossas atitudes, nós precisamos provar a nossa humildade através dos nossos atos no dia a dia da nossa vida. Paulo, quando escrevia a sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 3 em diante, ele disse: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um de vós considera os outros superiores a si mesmo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse sentimento que houve em Cristo Jesus, de ser humilde, precisa fazer parte da nossa vida. Nós queremos ter equilíbrio no nosso ministério, nós precisamos ser humildes. Alguém disse que a humildade, ela é a espinha dorsal do nosso ministério. E se nós não formos humildes, jamais o nosso ministério terá equilíbrio, jamais o nosso ministério terá sustentação. Que possamos refletir sobre essa virtude, sobre essa qualidade própria na nossa vida, dia após dia. E nós possamos não somente falar de humildade, nós não venhamos olhar para as pessoas e apontar para elas dizendo que elas precisam ser humildes. Que nós possamos dizer primeiro para cada um de nós que nós precisamos ser humildes, que nós precisamos cultivar a humildade na nossa vida, para que Deus seja glorificado em nós e para que Deus possa nos exaltar. Porque Tiago também escreve dizendo que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. A humildade tem um grande inimigo chamado soberba e nós somos propensos para o lado da soberba, mas vamos, em nome de Jesus Cristo, primar pela humildade, para que a soberba não tenha espaço na nossa vida e Deus possa nos abençoar e nos honrar nesta terra. Esta é a palavra que eu tenho para todos nós neste dia e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.